acho que havia um ceticismo, concordam? Eu concordo com isso e também eu acho que houve uma perda de tempo. Quer dizer, o que a gente vê hoje é que o mundo ocidental, e não só o ocidental, mas o Japão, a Coreia, a Rússia que está ali do lado, a China, tem que tomar decisões mais concretas, né? As sanções não são eficientes e eficazes frente àquilo que é a decisão do governo norte-coreano de se fortalecer e se posicionar no mundo Quais como são uma as potência sanções nuclear. mais comuns? Não, o bloqueio de recursos internacionais foi feito, o comércio, a ida de visitantes, de turistas de ambos os lados, tanto no caso do Japão e da Coreia, você impedir o tráfico de pessoas, tentando limitar, restringir ou estrangular a capacidade econômica desse país. Só que, como a gente viu, eles fazem um contrabando e aí acaba fazendo com que entre algum recurso do país que é destinado basicamente para a área militar. Só para a gente comparar, ele mencionou que, no caso da Coreia do Norte, são 1 milhão de pessoas que estão ligadas ao exército. No caso do Japão, que tem a segunda maior economia do mundo, tem 240 mil. Né? Menos de um quarto dessa população. Que é uma defasagem importante num conflito ali tão próximo. Ver, olha aqui, então vamos falar num conflito regional. Um dos cenários que é considerado cenário de pesadelo, um cenário que é ensaiado nos Estados Unidos, por exemplo, é o seguinte. Na suposição de que haja o esperado, e acredito que seja consistente, ataque preventivo e que em algum momento pode haver de Israel contra o Irã, que é um parceiro da Coreia do Norte, inclusive nos seus projetos estratégicos. Nucleares e também de armas convencionais. Né? Porque, veja, apenas abrindo um rápido parênteses, muito do equipamento convencional moderno, eles têm alguma coisa bastante avançada, de certa forma, ele é tão destrutivo quanto. Ele é pontual, é tão destrutivo quanto. Quer dizer, então a gente não pode levar, também não pode subestimar por aí. Mas enfim, na suposição de que isso aconteça, não será o passeio a que Israel está habituado. O Irã é um país de 110 milhões de habitantes, tem forças armadas bem treinadas, bem equipadas, investe num programa nuclear. Duvido que tenha atingido um ponto... E tem esse ataque no seu radar. E tem essa... Bem, enfim, aí eu só conseguirá prosseguir nessa luta com o apoio americano. Nada impede que nesse momento em que os Estados Unidos estarão enfrentando uma situação altamente sensível e delicada ali no Oriente Médio, e ainda com seus compromissos no Iraque, e ainda com seus compromissos no Afeganistão, a Coreia do Norte resolva fazer a sua aventura militar convencional, sem uso de armas, junto à Coreia do Sul. Uma possibilidade, quer dizer, sinal de pesadelo é duas frentes de guerra ao mesmo tempo. E com um agravante. A gente não, por exemplo, o amigo dos dois, o Hugo Chávez, pode resolver fechar a torneira do petróleo para os Estados Unidos, que é o quarto fornecedor deles. Mas qual é o interesse da Coreia do Norte de efetivamente lançar ataques na sua região? Essa é a premissa estratégica do país, acima de qualquer outra coisa. É a mais antiga, é a que... Veja, a guerra... Porque recuperar a Coreia do Sul? A guerra entre as duas Coreias, ela tecnicamente não terminou. E o grande complicador nesse quadro aí que eu acho que eu vejo hoje é a posição chinesa, que a gente não tem clareza ainda. Quer dizer, hoje foi contra o teste que foi feito. Numa situação como essa, pode ser totalmente a favor. Aí, então, Mas com que interesse da China? De se caracterizar definitivamente como a segunda potência do mundo. Né? E o fato de você ter hoje a Coreia do Norte ali sob ameaça norte-americana, que se os Estados Unidos realmente fazem uma intervenção e fazem uma unificação, que aí seria a vitória norte-americana, a gente não tem nenhuma perspectiva de que a Coreia do Norte consiga resistir sozinha contra os Estados Unidos, qualquer Japão, mesmo a Coreia do Sul, seria levar as forças norte-americanas à fronteira da China. Né? E que neste momento a gente sabe que existe ali uma rivalidade, que a China, apesar de toda a interdependência econômica que tem com os Estados Unidos, eles estão buscando uma posição também de liderança. Então, já na sua política externa, já há algum tempo, buscando ser uma liderança regional e buscar ser uma liderança global também. Então, uma vez que temos algum conflito nessa região, nós temos aí um risco de ter uma escalada, realmente não é só os Estados Unidos intervindo nessas frentes contra esses países que são mais fracos, mas como que a China se posiciona frente a isso e, eventualmente, a Rússia, e aí nós temos um problema muito sério. Mas você traz a discussão até aqui para a região, veja, por exemplo, o Chávez, já não pode, eu acho que eu quero até insistir um pouco nisso. Ele é um parceiro formal, de letra assinada, de papel passado, né, do Irã, e é um mais que simpatizante da Coreia do Norte. Veja, na suposição de que ele interrompa o fornecimento de petróleo, é uma situação catastrófica. Delicada. E o que as Nações Unidas poderiam ter feito para evitar? Ou seja, qual foi a falha principal do Ocidente? Ou uma pessoa como
o Kim Jong-il, é incontrolável, ou seja, não havia mesmo nada que fazer a não ser rezar uma Ave Maria. Eu vejo assim, que houve uma dificuldade muito grande de negociação, quer dizer, houve vários acordos que foram quebrados ou não foram cumpridos, né? Antes de ser quebrados, eles não foram cumpridos por ambas as partes, mas nos últimos, depois que houve o teste nuclear, os Estados Unidos rapidamente se aproximou, a gente viu que de 94 até esse momento, 2006, as negociações foram muito difíceis, os Estados Unidos quase que deixou de lado realmente as negociações, mas a partir do momento que houve o teste nuclear e logo em seguida o teste do míssil, que os Estados Unidos percebeu que poderia ser atingido, né, eles avançaram rapidamente, conseguiram fazer um acordo, e aí esse acordo foi uma janela de tentar trazer a Coreia do Norte para sentar à mesa e conversar e começar uma negociação. E neste momento houve uma perda de oportunidade, eu creio, e aí o recrudescimento do lado norte-coreano, porque não foi cumprido do lado, aqui vamos dizer, do Ocidente. O levantamento das sanções ou Isso, algumas uma facilidades, contribuição de energia que poderia pelo menos criar um clima menos de rivalidade entre essas duas posições. Houve uma falha do lado de cá. Eles têm uma necessidade, sim, houve uma falha grave. Eles têm uma necessidade que é quase de ajuda humanitária a essa altura. A situação ficou tão grave que não é apenas aquela coisa que a gente fica sabendo, a energia funciona algumas horas, apenas poucas por dia. Veja, as pessoas estão morrendo, veja, não há outra maneira, morrem de fome. As pessoas morrem porque não tem aspirina no país. O que é complicado também de, digamos, defender a ajuda humanitária para um país que põe todo o seu investimento em exército e armas. Né? Mas não é o povo, né? Não é o povo. Não é o povo que faz isso. Aí, mas o problema é que a ajuda humanitária às vezes não chega. Não chega, é isso que eu ia dizer. Normalmente em países como esse, não chega. Esse é o ponto. Porque, além de tudo, o governo norte-coreano criou uma situação de autonacionalismo. Né? As pessoas têm... É uma coisa muito parecida com o que havia no Iraque, no período do Saddam, em que, eu me lembro bem, o enviado especial do jornal onde eu trabalho, que é o Estado de São Paulo, entrevistou um sujeito que era um economista, que tinha caído em desgraça no regime, e ele vivia de vender xícaras de chá na rua. E numa casa, num café de um amigo que permitia que o amigo vendia café, ele vendia o chá. Vivia muito mal, a família passava necessidades terríveis, dificuldades muito graves e tal. E aí ele dizia o seguinte, bem, mas esse é um problema do Iraque. Nós é que temos que resolver. Se permitimos que um sujeito como esse assumisse o poder, nós temos que dar um jeito de derrubá-lo, tirá-lo do poder. O primeiro soldado americano que entra aqui, eu vou agredir. Quer dizer, então, era uma visão absolutamente distorcida da realidade. Não é? Dizer, no caso, a informação na Coreia do Norte é um grande problema. Quer dizer, a gente não tem nem informação de lá para cá, que é muito difícil. Imagine de fora para dentro. Menos ainda.